O que o episódio da estátua de ouro construída por Nabucodonosor nos revela sobre a adoração? Quais são as características de um verdadeiro adorador? É o que nós vamos estudar no programa de hoje. Está no ar Escola Bíblica. Estamos juntos, começando mais um programa Escola Bíblica. Que privilégio ter a sua companhia, muito bom a gente ter o nosso segundo encontro dessa semana. Estamos estudando nesta temporada Profecias de Daniel. E eu quero te motivar, você já é um aluno da Escola Bíblica? Você sabia que aqui na Novo Tempo nós temos uma escola que ensina a Bíblia? A gente tem 2 milhões de alunos. E todo o nosso material, tudo que acontece na inscrição na escola, tudo isso é gratuito. É isso mesmo. É gratuito e eu quero motivar você a pedir o nosso guia de estudos desta temporada, Profecias de Daniel. Está aqui, ó. A gente está estudando o tema número 4. Você pode pedir o guia físico ou você também pode pedir o PDF. Você pode baixar o PDF na hora que você já pedir aí, mandar a mensagem, por exemplo, no WhatsApp, você vai receber um linkzinho. Aí você recebe o link, você vai preencher um cadastro, que é simples, e aí vai ter a opção se você quer o físico, para receber pelo correio na sua casa, ou se você quer o PDF. Então, é um material gratuito, faça parte desses mais de 2 milhões de alunos que nós temos. Seja um aluno da nossa Escola Bíblica, uma escola que ensina a Bíblia. Você pode mandar mensagem por WhatsApp, você pode acessar o nosso site, está aparecendo aqui, vai aparecer agora o site, novotempo.com/Escola Bíblica, ou você pode ligar no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21. Só não falei o número do WhatsApp, né? Então, vou falar agora o número do WhatsApp. Você põe de novo para mim, por gentileza. 12 982 44 44 49. Faça contato com a gente, vai ser uma alegria. Olha, se você tiver perguntas, comentários sobre o tema, já vou aproveitar. A gente tem o WhatsApp do programa. Esse é o do programa. Está aqui, ó. 12 98109 1268. Tá bom? Vamos orar a Deus. Nós chegamos à nossa lição, esse é o nosso segundo encontro da nossa lição número 4, que nós estamos estudando o capítulo 3 do livro de Daniel, lição número 4, a prova de fogo, uma belíssima história com lições muito interessantes ligadas à visão profética de Daniel e Apocalipse. Quero orar para que o Senhor nos dê iluminação ao abrirmos a sua palavra mais uma vez. Vamos orar? Pai, obrigado porque estamos juntos para estudar a Bíblia, porque a gente deseja conhecer mais, para que a gente viva cada dia mais seguro de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que essa mensagem seja clara, nos dê iluminação e que ela atinja cada coração e que a gente aceite, seja impressionado, mas a gente seja também transformado. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você. Ontem a gente parou, a gente fez uma ligação com o capítulo 2, né? Quando Nabucodonosor reconhece o Deus verdadeiro, mas a gente percebe que ele está mais preocupado com a perpetuação do seu reino, e aí a gente leu ontem o verso do capítulo 3, o verso 1, que é o primeiro verso. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, ligado ao capítulo 2, a cabeça era de ouro, né? No sonho que Deus havia dado para ele. Fez uma estátua de ouro, cuja altura é de 60 côvados, a largura de 6 côvados, levantou no campo de Dura, na província da Babilônia.
A gente ontem a gente destacou 2 aspectos desse primeiro verso. Primeiro, esse desejo de Nabucodonosor de perpetuar o seu reino baseando-se na interpretação que é dada lá no capítulo 2, que o Senhor mostra através daquele sonho que todos os períodos, o período de Nabucodonosor passaria e viria mais 3 períodos, o último período, a divisão, e o único reino que seria instituído seria o reino que o Senhor estipularia, que o Senhor colocaria, que é a pedra arrancada sem auxílio de mãos, que significa a volta de Jesus. A gente estudou isso na semana passada. A segunda lição que a gente tira, a gente trabalhou isso ontem também, que é a construção da estátua. Esse não é um empreendimento, tá? Mas tem um objetivo espiritual. Ela está construída num sistema numérico adotado, né, pela Babilônia, que é o sexagesimal, que é o sistema de numeração de base 60. O 60 significa a totalidade dos deuses da Babilônia. Na cultura da Babilônia, o 60 representa também um conceito de unidade, todos nós unidos no mesmo propósito. O 60, né? O 6, o menor dos deuses, o 60, o maior dos deuses da Babilônia, e a gente percebe que esse não é um empreendimento, mas tem um objetivo espiritual, como eu citei. O terceiro aspecto que eu não coloquei é o uso de identificação do local. Esse é o mesmo que em Gênesis, do capítulo 11, que está também, quando a gente estudou o primeiro capítulo, a gente viu, quero voltar aqui com você, ó, verso 2, né? Capítulo 1, verso 2 de Daniel. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e a estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro de seu Deus. A terra de Sinar é a planície da Babilônia, o campo de Dura é a planície que está associado ao episódio que está lá em Gênesis 11, que é o mesmo local, a planície onde é construída a Torre de Babel. Quando a gente estudou o capítulo 1, nós entendemos e fizemos essa associação que a origem da palavra Babilônia está associada à palavra Babel, que é uma confusão, que é uma contrafação, que ir contra aquilo que Deus havia dito. Eu não sei se você lembra da história bíblica, mas quando a gente estuda o capítulo 11 de Gênesis, a construção da Torre de Babel, Deus havia feito uma promessa de que a terra nunca mais seria destruída através da água, e ele dá um sinal que era o arco-íris, mas a gente percebe no capítulo 11, né, que o povo deseja construir para que o seu nome, construir uma torre que alcançasse o céu, para que o seu nome fosse engrandecido. E a gente tem essa mesma identificação de local que está associado com Gênesis, o capítulo 11. E a quarta lição, né, é o uso da palavra levantar. Eu citei ontem, ela está ligada ao capítulo 2 e o verso 44, que é a última parte do sonho, quando o Senhor diz que suscitaria um reino que jamais seria destruído. A palavra levantar vai ser usada no capítulo 3 pelo menos 8 vezes. Se você pegar aí a sua Bíblia, você vai ver, no verso 1, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, 6 de largura, levantou-a, ou seja, suscitou-a. Agora no verso 2, na última parte, a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, suscitado. Depois no verso 3, lá na última parte também. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, suscitado. Na sequência, repete a palavra. Está aqui, repete a palavra.
e estavam em pé diante da imagem de Nabucodonosor, tinha suscitado. Sequência, agora verso 5. No momento em que ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou, suscitou. Aparece lá no verso 7 agora. A última parte, adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Agora, verso 12, repete a última parte. Não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. E, por fim, verso 18. Senão fique sabendo o rei que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Por que eu citei isso? Por que eu destaquei a palavra levantastes, suscitastes aqui, né? Como está no capítulo 2, que Deus suscitaria um reino. A repetição de uma palavra no texto bíblico, ela tem um propósito. Eu acho que até já expliquei isso. No português a gente poderia dizer a repetição às vezes é o empobrecimento do vocabulário. Mas no texto bíblico a repetição é uma ênfase. E essa mesma ênfase é dado lá no capítulo 11, na construção da Torre de Babel. Uma oposição ao que Deus havia dito. Aqui há uma oposição àquilo que Deus havia dito. E o autor bíblico está querendo enfatizar isso. Você vê que na maior parte das vezes, na estátua de ouro que tu, ó rei, que Nabucodonosor levantou. Uma oposição. Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 13, a gente vê que o inimigo de Deus, usando agora a Babilônia que representa na profecia bíblica aqueles que se desviaram da vontade de Deus, a Babilônia vai querer que haja um tipo de adoração, a besta e a imagem, a sua imagem. Quando no capítulo 14 Deus chama a adoração ao Criador com as 3 mensagens angélicas, a gente vai ver isso na sequência. Só para a gente, eu não sei se fica claro isso para você, sempre que houver um pedido de Deus, uma palavra divina, haverá uma oposição do mal, sempre. De alguma forma Deus fala, se levanta alguma filosofia, alguma ideia para contrapor, para se opor melhor, né? Para destruir. É para a gente pensar um pouquinho que este objetivo de construção, como eu mencionei, já citei algumas vezes, ele é espiritual, porque nós estamos no meio de uma luta entre o bem e o mal. A gente vai para o intervalo e vamos continuar a descrição da história. A gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica, estamos estudando juntos a história que está no livro de Daniel, o capítulo 3. Na sequência, está aqui a frase para a gente gravar, esse é um empreendimento com propósitos espirituais, a construção de uma estátua no campo, na planície de Dura, na Babilônia, tem um propósito de adoração. Eu quero ler agora a sequência dos versos para evidenciar mais isso. Então o rei Nabucodonosor, verso 2, mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Essa expressão
consagração da imagem tem um propósito espiritual. Não sei se você consegue fazer uma interpretação do texto, mas é bem simples. É um encontro político, religioso, com todas as autoridades. A gente está falando da pessoa mais poderosa do mundo habitado neste período, o rei Nabucodonosor. Sequência. Então se ajuntaram, verso 3, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, vai repetir, né? Os juízes, os tesouros, para acrescentar uma ideia, tá? Os magistrados, os tesoureiros melhores, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Se reuniram e agora estavam em pé diante da imagem. Verso 4. Nisto, o arauto, alguém que anuncia, apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. Percebe aqui, essa é uma convocação não de um país, não de um local, mas de um reino. Essa é uma convocação mundial. Assim como lá em Apocalipse 13, a gente vai estudar isso para frente, mas só para você ir associando, que o decreto, que a adoração à besta e à sua imagem é mundial. Aqui você tem um decreto mundial, homens de todas as línguas que estavam ali. Ordena-se a vós outros, a todos vocês que adorem. Sequência, verso 5. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis. Essa palavra vai se repetir. A imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Prostrar-se e adorar. É isso que distinguiria exatamente quem estava do lado de Nabucodonosor, dos seus deuses, e quem estava do lado de Deus. E a gente vai perceber isso. Lembra que Deus, de alguma forma, guiou o povo para esse momento de cativeiro, está lá no capítulo 1. Porque Deus tem um propósito sempre, Deus trabalha por trás. Deus quer que o seu nome seja adorado verdadeiramente em todos os lugares. Sempre Deus tem ali o seu representante, aquele que vai mostrar. Estamos numa terra aqui politeísta, mas Deus quer revelar que a verdadeira adoração não é para vários deuses, não se dá com vários deuses. A verdadeira adoração é para um Deus. E Deus tem aqui os seus representantes. Sequência, vos prostrareis e adorareis. E eu queria fazer uma reflexão. A gente tem no mundo hoje uma diversidade de adorações, de credo, de crenças. E eu quero perguntar para você, qual é a sua crença, qual é o seu credo? A quem você adora? Eu queria que esses próximos momentos fossem momentos de reflexão, lógico, como eu sempre menciono, com respeito, com total respeito à sua escolha de crença e de fé. Mas como deveríamos verdadeiramente adorar? É isso que o texto vai nos chamar a atenção. Como deveríamos e a quem deveríamos verdadeiramente adorar? Como se dá a verdadeira adoração? Lembra, a gente tem, desde o início do livro,
a adoração a Deus e a oposição a Deus. Esses versos destacam o caráter automático da adoração, através da repetição. Quando você ouvir o som, quando você ouvir a música, adore. Se prostre e adore. Não é algo que brota de dentro de você, mas o texto chama a um tipo de adoração que não é aquela que Deus deseja. E olha, quando nós vamos ao Novo Testamento e meditamos no que é dito lá em São João capítulo 4, verso 23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Qual é o contexto desse texto? Não sei se você lembra, é a história da mulher samaritana. E o Senhor Jesus está dizendo de forma muito clara que virá o momento que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. A adoração pode ter a sua forma. Os processos litúrgicos fazem parte de um processo de adoração. Mas nenhum processo litúrgico deveria tirar do indivíduo a sua reflexão daquilo que ele está fazendo. Porque a adoração tem que ser despertada na minha mente. Eu tenho que saber o que está acontecendo. A adoração não pode ser algo automático ou eu ficar fora de mim. Ser levado por uma multidão, não pode. Não é isso que o Senhor deseja. Espírito e verdade, diz o texto, esses me adorariam. Espírito, uma atitude de mente e de coração. Aquilo que é racional, me toca, me emociona, sim, mas não pode tirar de mim a razão. Eu posso me emocionar ouvindo uma mensagem, eu posso me emocionar ouvindo uma música, eu posso me emocionar em um louvor, para você que vai numa comunidade onde se tem louvor. Eu posso. Eu posso me emocionar, mas não pode tirar de mim a minha lucidez, o que eu estou fazendo. Em espírito e verdade. A verdade, a vida que revela o caráter de Deus, o ato do adorador. Lembra bem? O adorador, ele reconhece que há alguém maior do que ele. Ele reconhece que há um Deus maior do que ele. Ele reconhece que ele está adorando o seu Criador. Um culto, a centralidade do culto não está no adorador, mas está no ser a ser adorado, o Senhor Jesus. Por isso, eu tenho que fazer isso de forma clara, ainda que o meu coração seja tocado. E eu venho ali com a vida de quem eu sou no dia a dia, das crenças que eu tenho, de quanto eu busco a Deus. Eu quero parar aqui um pouquinho, porque nós vamos continuar. Lembra? A proposta de Nabucodonosor era o indivíduo fazendo de forma automática e até por preservação da própria vida. Você vai ver na sequência, porque se ele não adorar, ele perde a vida. O Senhor não quer isso. Ninguém vai buscar o Senhor, vai adorar o Senhor por medo. Ninguém habitará a eternidade porque teve medo. Eu pergunto para você hoje, você deseja adorar verdadeiramente ao Senhor? Em espírito, mente e coração, e ter uma vida ao lado do Senhor? Eu quero orar nesse momento, para que o Espírito Santo nos guie, para que a gente adore verdadeiramente ao Senhor. Pai,
Todo dia nós temos que fazer escolhas de quem iremos adorar. E nós escolhemos o Senhor, mas queremos te adorar com a mente e com o coração. Queremos que as emoções sejam tocadas, mas queremos ser racionais também. Queremos saber o que estamos fazendo, mas queremos ter uma vida ao teu lado. Nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou ficando por aqui, foi bom demais ter a sua companhia. Olha, essa história vai se desenrolar de uma forma impressionante. Sabe por quê? Porque alguns não vão aceitar o decreto do rei. E aí tem o desafio da fidelidade. Até onde vai a minha e a sua fidelidade? A gente vai conversar amanhã. Um abraço.